Olá pessoal, no programa de hoje eu entrevistei o pastor Dr. Roberto dos Santos. Nós falamos sobre o livro Maria, a teologia mariana sob a perspectiva de Lucas e Atos dos Apóstolos. Foi um programa muito interessante, é legal você assistir. Falamos sobre teologia, falamos sobre mariologia, falamos sobre mariolatria, falamos sobre a virgindade de Maria, falamos sobre os vários filhos ou um filho só de Maria. Enfim, nós tivemos um papo muito aberto sobre isso, que é bastante instrutivo, vale a pena para todos aqueles que quiserem assistir, e especialmente aqueles que são pregadores e ensinadores, porque olha, está imperdível essa entrevista. Vamos lá então? Qual é o posicionamento real, como deveria, ou qual a posição que Maria deveria ocupar hoje dentro desse contexto, desse universo da igreja evangélica pentecostal brasileira? A gente sabe que há uma certa, por um lado, se tratando da igreja evangélica, há uma certa preocupação com a idolatria. Por outro lado, se tratando da Igreja Católica, há a idolatria. Então, de um lado, há uma desconsideração, não é? E do outro lado, há uma superconsideração. Qual é a posição de Maria exatamente, ou que deveria ser, como Maria deveria ser tratado pelos evangélicos? Na verdade, toda discussão teológica ou cristológica é primeiramente mariológica. Não se discute cristologia abandonando, digamos, a discussão mariológica. Há uma diferença entre mariologia e mariolatria. Mariologia e mariolatria. Essa discussão não existe no cristianismo oriental. Existe sim no cristianismo ocidental, a partir do século XV, digamos assim, a partir da Reforma Protestante de 1517, nem tanto com as igrejas reformadas. Essa discussão ela é muito mais acirrada no meio evangélico, especificamente o movimento pentecostal e até o movimento neopentecostal. O problema é que a grande maioria dos líderes pastorais, aliás, não apenas de pastores e também de teólogos, é a dificuldade de entender essa relação que há entre teologia, biologia e antropologia. Então, é uma discussão, claro, metafísica, porque para discutirmos mariologia, que é o estudo sobre Maria, que é diferente de mariolatria, que é o campo da idolatria mariana, é totalmente diferente da mariologia, que é o estudo de Maria, ou estudo acerca de Maria. Assim também como a antropologia, estudo do homem, ou estudo sobre o homem, nós temos antropologia cultural, antropologia filosófica, antropologia teológica e assim por diante. Mas o grande problema do nosso povo pentecostal no Brasil, vamos pensar aqui no Brasil, o nosso problema não é apenas um problema teológico, o nosso problema é um problema semiológico, é um problema de semântica, de hermenêutica, de significado, de sentido. Então, nós temos seríssimos problemas no campo da hermenêutica, da interpretação. E quando nós não conseguimos uma boa exegese, hermenêutica, interpretação, então nós partimos para os achismos, para aquelas interpretações reducionistas, e acaba que isolamos o verdadeiro sentido, significado do texto, por pura ignorância de não querer pesquisar ou estudar as fontes. É assim que eu penso mais ou menos. Então, primeiramente é necessário estudar o quê? A divindade, a teologia, o estudo de Deus, a cristologia, o estudo de Cristo, e a pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Quando falamos sobre Maria, essa questão de Theotokos ou Christotokos, se é mãe de Deus ou mãe de Jesus, o que tem que ficar bem claro é que
Quando o grande Nestório, o patriarca de Constantinopla, disse que Maria não era mãe de Deus, ele estava se referindo a Deus Pai, ao Pai, e não ao Filho. Então ele disse, Maria não é mãe do Pai, Maria sim é mãe do Filho, por isso ele cunhou essa expressão que hoje nós conhecemos por Cristotocos. Então essa é a dificuldade. Então Maria não é mãe de Deus, no sentido de Deus ser o Deus Pai, mas é mãe de Jesus, no sentido de Jesus ser o Filho do Deus Pai. Então, Jesus possui uma natureza divina, mas ele não é o Pai, ele não é Deus Pai, ele é o Filho do Pai, possui uma natureza divina, mas ele não é o Pai. Ô pastor, e voltando, aliás, continuando dentro do assunto, o senhor faz uma separação entre Mariologia e Mariolatria, e o foco, ou seja, eu tenho a impressão de que a questão Mariolatria foi confundida com Mariologia, e nesse caso Mariologia não foi estudado, e nem é estudado, e nem tem, por exemplo, nem é estudado dentro dos seminários, pelo menos que a gente tenha o conhecimento. Apenas nos seminários reformados, por exemplo, nos seminários luteranos, nos seminários anglicanos, católicos, romanos e ortodoxos, sim. Nesses seminários existe, sim, a disciplina Mariologia. Eu acho que essa disciplina deveria estar presente, eu já sugeri, nos seminários evangélicos, porque existe uma ruptura enorme, uma separação drástica entre nós protestantes e o cristianismo católico romano e ortodoxo. Porque o nosso problema, nós temos um problema de memória. Por que problema de memória? Problema de amnésia. A reforma protestante rompe com a tradição. Nós não podemos romper com a tradição, porque quando você rompe com a tradição, você esquece o seu passado. E toda a nossa teologia, ela está no passado. O que nós acreditamos hoje no presente, mas é o resultado do passado. Então, o que é o passado? É a escolástica, é a patrística, é a teologia dos apóstolos, é a igreja antiga, o paleocristianismo. Então, quando nós estudamos essas fontes, nós chamamos de ad fontes, nós então nos reportamos à tradição. Então, não existe apenas esse negócio de sola escritura, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque a igreja, primeiramente surge a igreja, depois é que surge a escritura. Nós só temos a escritura, como conhecemos hoje, no Novo Testamento, no fim do 3º século. Por 300 anos, os nossos irmãos não tinham uma Bíblia, Novo Testamento, 27 livros, digamos assim. Aliás, a Bíblia, como nós a conhecemos hoje, isso só foi possível a partir do século XVI. Gutenberg, né? A imprensa. A partir do século XVI, porque nós não tínhamos ainda imprensa. E na Idade Baixa, medieval e alta medieval, nem todos tinham acesso à cultura, à educação, à alfabetização. Então, nós tínhamos uma sociedade, mesmo eclesiástica, pré-teológica, pré-bíblica, ou pré-analfabeta, digamos assim, porque muitos não sabiam ler nem escrever. Então, hoje nós temos, sim, o que a igreja mais preservava, o que ela mais tinha eram os manuais. Então, a universidade vai surgir nos séculos XII, XIII, etc. Então, hoje nós temos condições de estudar as fontes. Então, achei por bem escrever este livro, porque existe não apenas um problema de tradição, mas um problema psicológico na cabeça de muitos protestantes, porque eles não conseguem ver em Maria uma missão, a missão de Maria, a chamada de Maria, a vocação de Maria, a responsabilidade de Maria, porque Maria é o cumprimento de uma profecia messiânica, Gênesis 3,15. Da semente da mulher nasceria o Messias, e essa semente é Maria. Então, a primeira profecia da Bíblia, ela é dupla, ela é uma profecia mariana e messiânica, 2M.
Ô pastor, aproveitando já esse campo da Mariologia, o senhor fala no livro que Maria tinha uma graça diferente. Eu vou tentar traduzir, é mais ou menos isso, como se ela tivesse tido uma graça diferente porque ela tem contato com alguns fenômenos que até então não existiam. Por exemplo, o anjo não Deus não falava naquele instante, fala com Zacarias, por exemplo, e depois vai falar com adolescente, como o senhor coloca no livro, possivelmente a idade de 16 anos, adolescente, e ela não sente estranheza, ela recebe muito bem o anjo, ela recebe a promessa, como o senhor cita no livro, em relação a tudo que acontece e o que poderia acontecer caso José a abandonasse e ela não tivesse o casamento. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa graça que o senhor descreve sobre a vida de Maria, para que a gente entenda isso. Como que isso funcionou? Como que o senhor enxerga isso e traduz isso para o nosso povo, por gentileza. São Tomás de Aquino, interpretando Aristóteles a partir de uma visão teológica, ele nos apresenta 5 vias ou caminhos em prol da existência de Deus. E uma das vias é o argumento ontológico. O argumento ontológico é o argumento que fala sobre os graus de perfeição. Os graus de perfeição. Então, quando estudamos os graus de perfeição, nós sabemos que Deus é a perfeição absoluta. Perfeição absoluta. Perfeito? Sim, perfeição absoluta. Lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos perceber o quê? Os graus de iluminação também. Os graus de iluminação. Os graus de iluminação. Então ele vai falar que a glória da lua é diferente da glória do sol, cada estrela tem o seu tipo de glória, assim também será na ressurreição. Então, quando eu falo sobre essa graça em Maria, eu não estou dizendo que Maria ela está no grau de perfeição de Deus, da divindade, da suprema divindade. Não. É que ela, por ter sido chamada por Deus, na verdade, nós temos que entender o seguinte: Maria foi predestinada a ser a mãe de Jesus. Ela foi profetizada lá em Gênesis 3:15. Então, nós temos uma dupla profecia, profecia mariana e profecia messiânica. Por quê? A semente da mulher é o Messias, só que a mulher é Maria. E na patrística, Maria é a segunda Eva. Maria é a segunda Eva na patrística. Por quê? Porque a primeira Eva é a esposa de Adão, a segunda Eva é Maria. Então, nós temos esse estudo na patrística. Agora, nós temos que perceber que Jesus, para nascer de uma mulher, conforme disse Paulo, para nascer de uma mulher, Deus teria de preservar em graça Maria. Por quê? Para Jesus não nascer contaminado pelo pecado original, segundo uma visão agostiniana. Então, Jesus foi isento do pecado original. Por quê? Qual é o que nos torna pecadores? É a mortalidade, a corrupção. Por isso que todos morrem. Está na carta de Paulo aos Romanos. Jesus ressuscita porque ele não foi contaminado pelo pecado. Porque se ele tivesse sido contaminado pelo pecado de Adão, ele não teria ressuscitado. Assim, Deus, então, abençoa Maria, ou seja, manifesta sua graça em Maria para preservar Jesus da culpabilidade adâmica. E como a igreja deveria enxergar Maria? Como que a igreja evangélica deveria enxergar e tratar Maria, sabendo que, ou levando em consideração, esses quesitos de que ela recebe essa graça, de que ela é predestinada, de que ela será a mãe
né, de Jesus, que veio para salvar o mundo. Então, dentro dessa percepção, como que a igreja evangélica brasileira deveria tratar Maria? Então, é descobrir pela leitura das Escrituras, principalmente pela leitura dos evangelhos sinóticos e até do evangelho joanino, qual é o locus, o lugar de Maria no plano da salvação, no plano da salvação. Então nós temos que perceber o seguinte: Jesus herda de Maria. O que é que Jesus herda de Maria? Ele herda a sua natureza humana. A sua natureza humana, Jesus herda de Maria, só que ele não herda uma natureza contaminada. Ele herda uma natureza santificada, porque Jesus ele nasceu santo, santificado. Então Jesus ele nasce santo, ele vive santo, ele morre santo e ressuscita santo. Ele nunca pecou. Agora, como conciliar com o nascimento biológico de Jesus, a sua natureza humana, com descobrindo nessa relação entre o biológico e o antropológico, e até entre o teológico, que é o divino, a moral de Jesus, a santidade de Jesus. Por isso que nós temos que ler os grandes teólogos que discutiram isso, desde Agostinho até antes de Agostinho, esse assunto foi discutido, mas o protestante, o pentecostal, tem dificuldade de estudar essas coisas, porque já existe um bloqueio teológico, psicológico na mente de muitos cristãos, de muitos pentecostais, entendeu? Que evita esse tipo de estudo, de análise, mas nós devemos entender uma coisa: é impossível estudarmos a cristologia sob duas óticas, a ótica da divindade e a ótica da humanidade, principalmente sob a ótica da humanidade, se não estudarmos a antropologia mariana, a espiritualidade mariana, ou seja, o papel de Maria no plano da salvação. Se nós não entendemos isso, nós teremos diversas dificuldades e a nossa teologia será deficiente, a nossa soteriologia, a nossa cristologia e até a nossa antropologia. Eu sei que às vezes fica difícil esclarecer tudo isso, mas esse é o único caminho. Não existe outro caminho. O senhor acredita, então, que o nosso seminário, o seminário não de todo, mas se tratando de seminário pentecostal, o senhor acredita que haja essa deficiência, especialmente pelo fato de não tratar ou deixar de fora algumas doutrinas, algumas áreas do conhecimento que deveriam ser tratadas como Mariologia? Sim, não é apenas uma deficiência, é hiperdeficiência. Uma deficiência não apenas de conteúdo, mas uma deficiência de metodologia, deficiência de epistemologia, deficiência de lógica, deficiência de estudos bíblicos, deficiência de história da igreja, ou seja, de patrística, de escolástica, deficiência de estudar os pais latinos, os pais gregos, porque muitos cursos teológicos, pastor Marcos, professor Marcos, eles chamam de cursos teológicos, mas na verdade são cursos, estudos bíblicos, catequese pastoral, escola bíblica dominical, não tem nada a ver com teologia séria, teologia acadêmica. Então, muitos passam 3, 4 anos estudando teologia e não conhecem a história da igreja, não conhecem a história da teologia, não sabem nada do paleocristianismo, do cristianismo oriental, cristianismo bizantino, cristianismo católico, reformado. Não conhece absolutamente nada, nem de antropologia, nem de religião comparada, mas querem opinar sobre tudo. Então, existe uma diferença entre doxa e episteme, ou seja, entre opinião e ciência. O que se ensina muito hoje em dia em muitos seminários é opinião teológica, é opinião e não ciência, opinião. Mas então, o que fazer, por exemplo, porque
a gente tem tido algumas. Eu tenho observado, por exemplo, que quando se trata do conhecimento científico, e você trazer o conhecimento científico, até mesmo de você fazer uma interpretação sobre um viés científico, isso não é bem recebido dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, eu falo dentro do círculo teológico, do grupo teológico, é tido como uma desconfiança, como uma interpretação um pouco diferente, que se deve tomar cuidado. Então, o que se deve fazer com isso? Ou por isso? Por conta disso? Então, nós precisamos. A grande deficiência do movimento pentecostal na América Latina, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, é a má formação de pastores e pregadores, é a má formação ministerial. Nós temos uma deficiência patológica, profunda e até histórica, porque, na verdade, o movimento pentecostal não vai. Agora sim está chegando, está melhorando, mas a valorização dos estudos teológicos, dos estudos acadêmicos, digamos assim, deixa muito a desejar ainda. Por isso que nós temos muitas deficiências. Nós temos um Brasil continental, por exemplo, dentro das nossas Assembleias de Deus. Qual é o seminário padrão que nós temos no Brasil? Qual é? Qual é a nossa academia, a nossa Harvard, a nossa Princeton, Oxford, Westminster? Qual é a Sorbonne da Assembleia de Deus? Não, se pudéssemos falar em alguma, diríamos IBAD ou FABAD agora. Não, o IBAD é um seminário que tentou ser uma instituição nacional, mas nunca teve apoio das Assembleias de Deus no Brasil, nunca teve apoio. E nós observamos hoje que em cada igreja parece que tem um cursinho teológico, um cursinho bíblico, entendeu? Não existe uniformidade, parâmetros nacionais de currículos e programas. Nós temos Conselho Nacional de Educação Teológica, Conselho de Apologética, Conselho de Doutrina, mas nada disso funciona, percebe? Nada disso funciona. Então, nós precisamos urgentemente de uma academia nacional de estudos bíblicos, de estudos teológicos, de estudos filosóficos, e isso só vai surgir, só vai acontecer a partir de um processo de conscientização histórica e até espiritual, porque isso tem que partir da liderança. A liderança tem que ver essas necessidades. Então, nós não temos. Se você perguntar, os batistas têm uma academia no Brasil? Tem. Os presbiterianos? Tem. Os metodistas? Tem. Os luteranos, os anglicanos, os católicos, principalmente? Sim. Nós pentecostais? Não temos. Nós não temos. Porque no Brasil, reverendo, no Brasil, no movimento pentecostal, para você, o sujeito ser um pastor, um pregador, um missionário, nós não temos uma banca examinadora, não existe exame, não existe formação, preparação. Não estou dizendo que a formação teológica a nível de bacharelado, mestrado, doutorado é tudo. Mas o sujeito que quer ser pastor, quer ser pregador, ele tem que ter, no mínimo, 2, 3 anos de estudos bíblicos. Ele tem que conhecer as escrituras e a história da igreja. Como é que um pastor que não conhece a história da igreja, não conhece as escrituras, pode ser pastor? Por isso, quando eu discuto esses assuntos sobre mariologia, e dentre tantos outros, muita gente acaba ficando assustado, entendeu? Porque esse espanto, o espanto surge exatamente, esse susto, esse espanto exatamente porque existe uma lacuna, existe uma deficiência, ou seja, muita gente acha que isso aí é novidade. Não é novidade, nós estamos apenas fazendo o que fizeram na Renascença, né? Nós estamos apenas trabalhando como arqueólogos do saber, arqueólogos do conhecimento. Nós estamos redescobrindo as artes, a literatura, a filosofia. Assim também está acontecendo hoje, né? Então, nós precisamos de uma academia nacional dentro do movimento pentecostal.
Ou seja, dentro do nosso movimento, o nosso movimento é a Assembleia de Deus no Brasil, mas nós não temos uma academia, mas temos muita gente boa no Brasil. Temos teólogos, filósofos, cientistas da religião, temos antropólogos, sociólogos, mas esse pessoal, nós estamos todos espalhados, não existe uma academia, uma sociedade para o progresso da ciência, para o progresso da filosofia, para o progresso das escrituras, para o progresso da teologia, não existe. Então, isso é difícil. Então, quando eu vou conversar sobre Mariologia, até mesmo sobre Cristologia, a antropologia de Jesus, é difícil dialogar no Brasil. É muito difícil dialogar dentro das Assembleias de Deus, mas eu encontro até hoje mentes brilhantes dentro das Assembleias de Deus. Nós temos doutores, pós-doutores, temos cientistas, só que os nossos mestres, as nossas mentes brilhantes, não estão onde deveriam estar, entendeu? Ou seja, pessoas comuns e simples é que estão ocupando o lugar dessas mentes brilhantes, porque a Assembleia de Deus confunde muito o pastor. Eu acho que o pastor tem que ser diretor de universidade, o pastor tem que ocupar todos os cargos na denominação. E não é assim. Nós temos que colocar técnicos dentro de cada área. De cada área nós temos que ter um técnico. Pastor, eu tenho pelo menos mais 3 perguntas. Sei que o senhor tinha me dado um tempo não muito longo e eu quero tentar aproveitar o máximo. O Gustavo diz aqui, realmente as pessoas esquecem muito rápido das coisas. O pastor Adilson diz assim, concordo plenamente, cada obreiro, pastor que não conhece absolutamente nada. Eu tenho pelo menos 2 perguntas. Veja, o senhor abordou um pouco do histórico da Assembleia de Deus e da tradição. A gente sabe que, pelo menos, uma parte dos missionários, eles se mantinham aculturados, né, nesse sentido, apolíticos, aculturados, eles não tinham muito esse foco, esse viés de estar participativo ou de adquirir a cultura, o conhecimento, a política, etc. e tal, sempre com foco messiânico, escatológico, pregação nesse sentido. Desse fato, por esse motivo, talvez a Assembleia de Deus demorou, pelo menos, para poder abrir a cabeça para o conhecimento acadêmico. Nesse sentido, eu quero fazer a pergunta: esse foco que foi dado em cima dessa mistura entre mariologia e mariolatria, que para os assembleanos acabaram se tornando quase que a mesma coisa, porque eles não conseguem separar uma coisa da outra. Isso tem a ver com algum tipo de perseguição ou de uma contrapartida ou de uma retórica, de uma narrativa construída pelos fundadores da igreja para não permitir ou tentar cercar os brasileiros desde a fundação da Assembleia de Deus no Brasil, haja vista que o Brasil pelo menos é um país católico e por conta de Maria ser idolatrada no catolicismo? Tem alguma relação com isso? Sim, o senhor enxerga isso? Sim, uma das etiologias, né? Uma das causas, perfeitamente. Eu tenho transitado em 3 continentes e eu tenho até trabalhado em algumas faculdades internacionais, como a Faculdade de Teologia de Córdoba, Espanha. Fui professor também no Instituto Bíblico Internacional de Londres, Inglaterra, não é? Dei aula também no Instituto Bíblico de Paris, das Assembleias de Deus. Também nos Estados Unidos ensinei teologia, em diversas instituições, mas essa deficiência, sim, existe. Primeiro porque o catolicismo romano, pelo menos o catolicismo latino-americano, ele tem esse viés, né, da idolatria, porque a dogmática católica não fala de idolatria, mas a prática católica é idolátrica, ok? É como, por exemplo, a nossa dogmática pentecostal, ou seja, a teologia pentecostal, é uma coisa, a prática pentecostal é outra. Então, existem muitas aberrações
no nosso meio que não tem nada a ver com pentecostalismo histórico, pentecostalismo clássico. Assim também na Igreja Católica Romana. Então, a dogmática católica é uma coisa, a prática católica é outra coisa, entendeu? Então, a dogmática católica não fala nada de idolatria. Existe uma diferença entre adoração e veneração na dogmática católica. E nós, protestantes, às vezes não conseguimos distinguir o que é adoração e o que é veneração, entendeu? E o que é devoção também. O que é devoção. E nós, pentecostais, somos devotos. Nós somos devotos de Gunnar Wingre, devotos de Daniel Berg, nós somos devotos dos pioneiros, não é? Então, essa devoção, ela não é apenas uma devoção histórica, mas é também uma devoção sentimental. Nós estamos apenas valorizando os nossos pioneiros, e isso não é idolatria, isso não é veneração, e muito menos adoração, né? Mas eu acho que muita coisa tem que ser corrigida, assim. Então, eu vejo que existe essa deficiência por conta da idolatria praticada pelos católicos romanos. Mas não é motivo de não ensinarmos a doutrina correta, ou seja, de estudarmos Mariologia, que não tem nada a ver com Mariolatria. Eu percebo, eu sou um leitor dos seus posts, dos seus textos, dos seus artigos, enfim, livros, né? E eu percebo que o senhor tem todas as exposições, basicamente, que o senhor faz, o senhor trabalha a interdisciplinaridade muito forte. O senhor conversa, o senhor faz o senhor dialoga com várias disciplinas, áreas do conhecimento, de forma muito fácil, o senhor transita muito fácil nas diversas áreas do saber, do conhecimento. Só que, no entanto, por exemplo, para a igreja pentecostal, por exemplo, existem algumas áreas do saber que elas não são bem-vindas, filosofia, por exemplo. Não é? A gente sabe que você vai estudar filosofia, um estudante de filosofia, nossa, você é louco, vai desacreditar, vai estudar Ciclano, Beltrano, vai começar a perguntar, questionar e etc. e tal. Bom, como é que o senhor pensa que essa interdisciplinaridade, como o senhor agora citou há pouco tempo, das diversas doutrinas, como que isso deveria ser trabalhado na vida do obreiro? Como é que fazer o obreiro hoje, que é uma sucessão, na verdade, ele vem numa escola, nessa escola ministerial, ele vem aprendendo que isso não é bom, que aquilo não é bom, que aquilo não é bom, que aquilo não é bom. Como é que a gente pode fazer com que essa interdisciplinaridade, esse conhecimento seja desconstruído, aliás, esse juízo de valor seja desconstruído e os obreiros passem a ter isso como um objeto, como um conhecimento primordial para o seu ministério? Então, Agostinho trabalhando os três tipos de teologia em Marcos Terêncio. Então, ele dividiu a teologia em três áreas: a teologia mítica, a teologia física, ou da natureza, e a teologia civil, que é a teologia da cidade, né? Eu penso que hoje nós deveríamos ter pelo menos dois tipos de curso teológico, ou cursos teológicos. Nós teríamos que ter duas formatações. A primeira formatação seria o curso teológico para a formação de pastores, pregadores, missionários, professores de EBD, evangelistas, ou seja, um curso bíblico teológico, mas com embasamento também histórico e até de humanidades, não visando a formação acadêmica, mas uma formação bíblico-teológica do pastor. Agora, a segunda formatação, digamos assim, seria o treinamento, a formação de teólogos e cientistas da religião. Teólogos, filósofos e cientistas da religião. Então, nós teríamos no Brasil o Instituto Bíblico para a formação de pastores e pregadores, professores de EBD, missionários.
e assim por diante. E na academia, nós teríamos, então, os cursos de bacharelado, licenciatura, mestrado, doutorado, nas áreas de teologia, filosofia e ciências da religião. Então, nós teríamos... Então, quem quer ser pastor, vai estudar, vai para o Instituto Bíblico. Quem quer ser teólogo, filósofo, cientista da religião, universidade, faculdade. Então, nós temos que fazer essa distinção entre pastores e doutores. Ainda no campo da interdisciplinaridade, que o livro do senhor é rico, inclusive, nesse quesito, é importante porque o senhor traz várias discussões, não só teológicas, o senhor traz também no campo psicológico. Eu quero fazer uma pergunta dentro desse campo da psicologia. O senhor aborda lá, por exemplo, o problema de que Maria poderia ter sofrido caso José, por exemplo, quisesse a recusar, e ele até tentou, né? Porque a Bíblia vai falar que ele tenta fugir e Deus fala com ele por meio do anjo. Pastor, eu queria fazer a pergunta, se o senhor pode discorrer um pouquinho sobre esse preparo psicológico e toda essa articulação que foi necessário, por exemplo, para Maria, adolescente, sem ter visto Deus, ou ter tido uma experiência com Deus como teve o Zacarias, por exemplo. Isso mexe com o psicológico dela, o senhor aborda no seu livro. A relação de Maria ao dizer para os seus pais, estou grávida, não é? E para as sociedades, como isso mexe com o seu psicológico, dos pais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa área psicológica, como o senhor descreve aqui, um pouquinho dessa área psicológica, desse preparo psicológico que envolveu toda a família de Maria, dentro desse contexto da gravidez do menino Jesus. Então, o problema é o seguinte, em relação a Maria, todas essas questões foram vencidas no seu diálogo com o anjo Gabriel. Perfeito? E com seus pais, Ana e Joaquim, segundo a tradição da igreja, eu creio que essas questões todas foram resolvidas. Tem uma literatura que não está no cano, Novo Testamento, que é o Proto-Evangelho de Tiago. É uma leitura interessante, Marcos. Proto-Evangelho de Tiago. E Jerônimo, que fez a tradição, né, a famosa Vulgata Latina, Jerônimo disse o seguinte, que José, quando Deus propõe Maria ser esposa de José, nessa altura, ele era viúvo. Então, Jerônimo disse que aqueles supostos irmãos biológicos de Jesus eram, na verdade, todos filhos de José e não de Maria. Maria só teve Jesus. Essa é a visão de Jerônimo, uma das maiores autoridades da igreja. Então, se eu não aceito o que Jerônimo escreveu, eu vou acreditar em quem? E quem é que segue o mesmo pensamento de Jerônimo? Lutero, Calvino. Então, eu percebo, retornando à sua pergunta, eu não vejo nenhuma dificuldade psicológica nesse sentido, em relação à vocação de Maria, à chamada de Maria. Porque quando ela fica espantada com a responsabilidade que lhe era proposta, aí o Senhor, ela também ensinou, o Senhor é contigo, salve a agraciada, não é? Então, a graça de Deus, ela preencheu todas essas indiferenças, essas dificuldades, esses detalhes todos foram preenchidos pela graça de Deus, né? Porque o anjo disse, descerá sobre ti a sombra do Altíssimo, né? Ou seja, o poder do Espírito Santo, a presença de Deus. Então, o Espírito Santo, ou seja, a graça de Deus manifestada pelo poder do Espírito Santo, a presença de Deus. Então, todas essas questões foram resolvidas, mas é óbvio que uma adolescente receber tamanha responsabilidade, né, de ficar grávida de um ente divino, do Filho de Deus, isso não é para menos, entendeu? Eu não posso aqui, por exemplo, eu não tenho como descobrir psicologicamente
descobrir assim todas as emoções, o estado psicológico de Maria, mas eu penso que essas questões todas foram resolvidas. Depois ela tem um encontro com Isabel, a Isabel, entendeu, diz aquelas palavras, e ela sempre foi confortada. Então eu tenho absoluta certeza que Maria sabia sim qual era a sua missão, a sua responsabilidade. Ela sabia sim. Pastor, quando o senhor coloca que ela vai visitar, quando ela vai visitar Isabel e ela passa alguns dias lá, essa visita à casa de Isabel não soaria, por exemplo, como um apoio familiar, já que era parente? Sim, não é familiar, aliás, né? Familiar ou social, psicológico e até espiritual, conforto, porque também Isabel também era estéril, né? Isabel era estéril, então ela também está grávida por um cumprimento de uma profecia também, né? E elas são parentes. Então Jesus ele fazia parte de uma família de sacerdotal, né? Jesus de uma família super influente. As pessoas pensam, Jesus era de uma família muito simples. Não, a família de Jesus é uma família elitizada, uma família que tinha sacerdote, tinha profeta, muita gente grande na família de Jesus. Jesus era da casa de Davi, e a casa de Davi é a realeza. Então, deixa eu me fazer pelo menos mais uma pergunta. Ou só mais duas, e aí a gente já finaliza. Tem aqui um pedido da Cláudia Rodrigues de Almeida. Jerônimo, vou ler. Por favor, ela está pedindo para o senhor indicar um livro sobre a interdisciplinaridade, toda a questão de condicionar aquilo que estuda aos poucos e com clareza. Se eu puder indicar um livro, o senhor pode falar, a nossa irmã Cláudia. Tem 2 livros. Eu indicaria a obra de Hans Küng, que é Cristianismo e Essência. Ele é um teólogo intercontinental, super famoso. É um teólogo que consegue dialogar com todas as tradições. Hans Küng, Cristianismo e Essência. Eu comprei esse livro lá em Portugal, na livraria da Universidade Católica Portuguesa, mas o interessante é ler a patrística. A patrística tem mais de 70, 80 obras, não é? Mas é interessante estudar a patrística, a história da igreja, porque nós somos cristãos, nós temos que conhecer as nossas origens. É igual o brasileiro. Como é que o camarada é brasileiro e não conhece a história do Brasil? Não sabe como surgiu o Estado brasileiro, né? O Brasil passou pelo período da monarquia, do império, agora é uma república. A gente tem que conhecer a nossa história assim também. Se nós somos cristãos, temos que conhecer a história da igreja. Como é que a nossa igreja surgiu? Algumas leituras, quando o senhor fala de história do Brasil, algumas leituras são imprescindíveis para qualquer pessoa, né? O Hans Küng. Hans Küng é um grande teólogo. Existem grandes teólogos, não é? O interessante é a história da igreja, não apenas a história da igreja a partir da história da minha igreja, mas a história da igreja a partir da história da igreja. Muito bem. O senhor acredita, então, o senhor citou Jerônimo, e eu pergunto, o senhor acredita, então, que Maria ela foi mãe de unigênito ou de primogênito? Não é que eu acredito, é porque isso está na patrística, na história da igreja, entendeu? Está na patrística. Inclusive, o grande teólogo e arqueólogo, Dr. Rodrigo Silva, ele também sustenta a mesma tese. Ele foi agora consultor, não é, científico da novela Gênesis da Record. Ele é hoje no Brasil, não apenas no Brasil, mas no mundo, uma das maiores autoridades em arqueologia bíblica. E você vê, os grandes estudiosos, cientistas da igreja, é questão de estudar, não adianta. Agora, o nosso pessoal da igreja, não, eles citam versículos isolados, aí não conhece hermenêutica, exegese, história da igreja, a patrística, a tradição, inventa um monte de coisa e quer empurrar goela abaixo
nas pessoas dizendo que isso é verdade. Não. Nós temos que estudar história da igreja. O pessoal tem que estudar, porque senão vão achar que a minha igreja é a igreja fundada pelos apóstolos, a minha Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Luterana. Essas igrejas não foram fundadas pelos apóstolos. Essas igrejas são novas denominações, não é? Agora, nós temos que estudar as igrejas mais antigas, porque as mais antigas, elas têm mais documentos. Nós não temos documentos. Hoje, todos os lugares antigos do paleocristianismo, as capés, digamos assim, os mosteiros, monastérios, seminários, catedrais, esses lugares todos pertencem às igrejas ortodoxa e católica. O que nós protestantes temos? Nós não temos nada. Nós só temos estatuto de igreja, regimento interno, não temos nada. Qual é o nosso vínculo com esses lugares sagrados? Qual é o nosso vínculo com a arqueologia, com a história, com a tradição? Não existe. E é isso que eu proponho para a Igreja Evangélica Brasileira. Eu proponho ad fontes. Nós precisamos ter vínculo com esses lugares sagrados, com a arqueologia bíblica, com a história da igreja, com a tradição da igreja, com a patrística. Nós precisamos estar vinculados, associados, não é? Em sintonia com essas coisas todas. Nós não podemos pensar que a nossa igreja é uma igreja isolada da história, do tempo e espaço, porque isso não é verdade. Isso seria o que nós chamamos de anacronismo. Isso não é anacronismo. Isso é um continuismo. A igreja continua, não é uma ruptura com o passado. Não existe igreja a partir de Lutero. A igreja sempre existiu. A igreja, ela não é uma denominação. A igreja é a comunidade de todos os salvos que estão dentro de todas essas denominações. Porque o que salva é o sacrifício de Cristo e não a denominação em si. Pastor, e aí, para finalizar, eu ainda queria entrar no campo da linguística, mas eu vou deixar essa pergunta para mais à frente. Não pode perguntar, aí nós já terminamos. Pode perguntar. Então, porque eu queria fazer pelo menos mais uma. Então, vamos lá. No campo da linguística, Lucas descreve algumas coisas que está, por exemplo, que está fora do seu campo de percepção. Por exemplo, ele descreve José como um homem justo, ele descreve José como alguém que não queria infamar, ele descreve coisas que está interna, que são íntimas de José. Por exemplo, como é que José, aliás, Lucas conseguiu? Como que o senhor vê esse fato de Lucas, e o senhor aborda um pouco disso no seu texto, aqui no livro, como que Lucas consegue descrever essas coisas internas das pessoas, não externas, não de fora? Porque quando você fala fulano foi para o Egito, é externo. Mas quando você fala assim, fulano não queria difamar, é interno. Ele está falando do que está lá dentro, como se ele fosse onisciente, ele tivesse o conhecimento disso. Como que foi possível ele fazer isso? Porque Lucas, ele segue duas linhas de pesquisa para produzir o seu evangelho chamado Lucas. Duas linhas de pesquisa. Está em Lucas 1, 2 e 3. Ele segue duas linhas de pesquisa. A primeira linha de pesquisa que ele segue é a linha testemunhal, ou seja, ele conversa com pessoas que viveram próximas a Jesus e aos apóstolos de Jesus, certo? A pessoas próximas à família de Jesus, inclusive, não é? E a segunda linha é a linha documental, ou seja, a historiografia, vamos chamar isso de historiografia, mas não é historiografia, uma linha documental, bibliológica. Então percebe que ele consulta outros evangelhos, outros escritos. Então ele segue duas linhas, a documental, ok? Ou a bibliológica, aliás, a bibliográfica, ele segue uma linha bibliográfica e segue uma linha testemunhal. Ou seja, ele consulta as pessoas que viveram próximas a Jesus, a seus apóstolos, a família de Jesus, e assim ele constrói ele produz melhor, não é? Ele escreve o seu evangelho, o evangelho segundo Lucas.
E aí ele tem base para falar isso. Interessante que o senhor fala, o senhor agora novamente a gente entra no campo da metodologia, né? Impressionante como que isso funciona. O senhor me fala do campo da metodologia. E por último, a história da eterna virgindade de Maria. O que o senhor fala sobre isso? Então, somente os protestantes, Lutero e Calvino, não ensinaram isso. Lutero e Calvino, eles morreram acreditando na virgindade perpétua de Maria. Os reformadores, quase todos os reformadores, quase todos, na grande maioria, quase todos os reformadores, os pré-reformadores e os reformadores. E essa ideia de não aceitar isso, isso é do século XVIII para cá, mas o cristianismo oriental, o cristianismo católico romano não tem essa dificuldade, não é? Mas são os novos movimentos cristãos. Estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, tem como provar isso? Não sei se tem como provar isso. Mas segundo a tradição da igreja, Maria, o único filho dela é Jesus, segundo a tradição da igreja. É a tradição da igreja, ok? Muito segundo bem. A tradição, porque a escritura não tem como dizer tudo, né? Não tem como dizer tudo. A escritura fala que nós temos, por exemplo, nós temos o mar da Galileia, mas não diz quantos cúbicos de água tem o mar da Galileia, mas diz que não fala do mar da Galileia, não é? Fala que Deus criou os céus e a terra, mas será que... Mas não tem na Bíblia quantos átomos Deus precisou reunir para criar tudo isso. Então, esses detalhes, não vamos discutir, né, essas questões todas, mas vamos ficar com a história da igreja. Se nós temos se nós lemos alguma coisa na história da igreja, então existe o argumento da autoridade patrística, ou seja, os pais da igreja, como Justino, Irineu, Eusébio, Pápias, Policarpo, Inácio de Antioquia, e os pais latinos, os pais gregos, como Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, Orígenes. Então a gente tem que estudar isso. O nosso pessoal aqui não conhece a história da igreja. Aí fica boiando, entendeu? Discordando, achando que é heresia, porque desconhece. O senhor recomenda como uma leitura inicial a história dos pais da igreja? Como? O senhor recomenda como leitura inicial os pais da igreja, da CPAD? Sim. Tem lá Eusébio de Cesareia, tem também uma obra que não é a história da igreja, mas é a história de Flávio Joséfo. O pessoal, sabe o que acontece? O pessoal compra livro, mas não lê, irmão. Compra só para colocar na estante, só para enfeitar. Não lê, não. Espera aí que eu perdi o áudio do senhor aqui, eu fiz alguma atrapalhada aqui, só um minuto. Muito bem, eu não estou ouvindo. Obrigado, pastor. Obrigado pelo privilégio. Depois vamos continuar essa conversa. Tá bom, pastor. Muito obrigado. Só queria falar para os irmãos, queria pedir para o senhor falar para os irmãos como é que eles fazem para adquirir o livro do senhor. Então, o senhor é o meu contato, está autorizado, e se achar por bem, vamos organizar um curso aí na sua cidade, um seminário de um dia, um sábado, pela manhã, à tarde e à noite, com certificação, ok? Eu quero ministrar aí um seminário de atualização teológica. Seminário de atualização teológica. Você escolhe um tema e nós vamos trabalhar. Seria interessante trabalharmos o paleocristianismo, né? Olha que ou bom. História da igreja antiga, ou história, não sei. Vamos pensar nisso aí, a gente promove nas redes sociais e oferecemos esse curso com certificado em São Paulo. Eu sempre estou ministrando lá na nossa sede do Belém, em São Paulo, reunião de obreiros, escolas bíblicas de obreiros todos os anos, não é? Estamos aí colaborando com a igreja. Eu não posso dizer tudo que penso, porque senão vou me comprometer politicamente com a instituição, né? Então, claro, eu tenho que ensinar aquilo que é bíblico e não aquilo que é apenas ideias de teólogos, teses da academia, não é? Mas vamos ficar com a simplicidade das escrituras, isso é mais importante.
Muito bem, muito obrigado, pastor Roberto. Foi uma honra o senhor conversar comigo, me dar essa oportunidade. Vai ficar gravado aqui aos irmãos que nos acompanham e os que vão assistir a essa live, a esse vídeo, tanto pelo YouTube, pelo Facebook. Deus abençoe. As perguntas, aos irmãos que fizeram perguntas, Deus abençoe. E aqueles que quiserem o livro, o pastor Roberto acabou de me dar um presente, de estar autorizado aqui, inclusive, de fazer essa intermediação. E até para a gente fazer um seminário, ele que já fez uma atualização do livro, então vale muito a pena. Nós temos outros, temos Romanos 9, o problema da dupla predestinação, temos comentário de Romanos, temos teologia pentecostal, temos pregação no Espírito, e temos agora um que está saindo sobre Eucaristia na Assembleia de Deus. Olha aí. Eu já vou comprar esse do senhor do Romanos 9 para a gente poder fazer um outro bate-papo, se o senhor assim me conceder essa oportunidade sobre esse livro. Tá bom, pastor? Okay. Muito obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Um ótimo final de semana para o senhor. Deus abençoe. Igualmente. Obrigado. Amém. Amém. A todos vocês que nos assistiram, nossa audiência, Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Um abraço.